Fala galera, dando continuidade à nossa série sobre como construir single page applications com Vue.js, nós vamos falar agora de uma biblioteca do ecossistema Vue, que é a Vuex. Mas antes disso, a gente vai contar uma historinha que serve de motivação para usar essa biblioteca. Então, suponha que você está construindo, ou que você construiu, uma aplicação de chat online, e que você tenha dentro das funcionalidades da lista de usuários, chat privado, todo o histórico de conversas. Além disso, você tem também uma barra de notificação que indica quando você tem mensagens não lidas. Suponha ainda que você teve muito sucesso com essa aplicação e que você tem milhões de usuários utilizando ela todos os dias em diversas conversas. E que a partir disso você passa a receber reclamações, eventualmente, sobre mensagens de notificação falsas, ou seja, que elas aparecem ali na barra de notificação, porém quando o usuário tenta ler a mensagem não lida, na verdade não há mensagens não lidas. Todas as mensagens já haviam sido lidas anteriormente. Bom, essa história nada mais é do que um fato verídico que foi chamado de Zombie Notification e foi enfrentado pelo Facebook alguns anos atrás. Então, para resolver esses problemas, eles chegaram à seguinte conclusão: que quando múltiplos componentes de uma aplicação compartilham dados, a complexidade dessas interconexões podem aumentar ou irão aumentar até que não seja mais possível prever o estado dos dados. Consequentemente, a aplicação se torna impossível de estender ou manter. Então, esse foi um problema real e o Facebook acabou solucionando esse problema após ter esse entendimento, e essa solução serviu de inspiração para a criação de um padrão arquitetural, um design pattern de arquitetural, da mesma forma que o MVC é, da mesma forma que o MVVM é, mas para atacar outro ponto da construção de aplicações. Então, foi assim que nasceu o Flux. Como eu acabei de falar, o Flux não é uma biblioteca, ele é um padrão arquitetural, um design pattern, foi criado pelo Facebook, e ele tem um conjunto de princípios, ele descreve um conjunto de princípios que uma arquitetura escalável deve ter, uma arquitetura de front-end deve ter. Então, por essa razão, ele é aplicado a qualquer aplicação complexa e ele possui algumas implementações. Aí sim a gente está falando de bibliotecas ou frameworks. Um exemplo do React é a Redux, e no nosso caso aqui do Vue, a gente tem a Vuex ou Vue, se você falar como francês, que não vai pronunciar o X. Então não tem claramente maneira correta, vamos usar Vuex. Então, o Flux define 3 princípios, a gente vai falar deles. Tá? O primeiro é o Single Source of Truth, então é a verdade, fonte única de verdade. Então, o que define aqui é que qualquer dado compartilhado entre componentes deve ser mantido em um único local, separado dos componentes que o utilizam. Esse local é chamado normalmente de store, e é o padrão que a gente vai utilizar. Então, cada componente que deseja ler esses dados, ele tem que ler diretamente da store, certo? Ainda assim, não quer dizer que componentes não possam ter dados. Se esses dados não forem compartilhados, for um dado local do componente, a gente vai ter esses dados como a gente já utilizava normalmente. A preocupação aqui são de dados compartilhados entre componentes. O segundo princípio é Data is read only. Então, o que ele quer dizer aqui é que os componentes eles podem ler os dados diretamente da história a qualquer momento, porém, eles não têm permissão para alterá-los. Então, o que acontece quando eu preciso alterar é que o componente informa a intenção de alterar, mas ele não altera. E aí a própria store vai realizar essa mudança através do que eles chamam de mutations. Também é um termo do padrão Flux. E uma outra coisa importante relacionada a as mutations é o terceiro princípio, que é mutations are synchronous. Então, toda mutação, toda operação de mudança tem que ser síncrona. Por quê? Porque assim você garante que os estados não dependem de uma sequência de tempo de execução de eventos que podem ser imprevisíveis. Quem trabalhou com concorrência sabe que é muito difícil você debugar, porque depende da ordem, a sequência dos eventos, e às vezes você não consegue repetir
aquele comportamento. Então, é por isso que aqui tem esse princípio claro que diz, mutações têm que ser síncronas. Então, o que a gente vai utilizar é uma implementação desse padrão no Vue, no ecossistema Vue, que é a Vuex. Ela, na verdade, ela não garante o uso do Flux, mas ela facilita essa implementação. E a realidade é que a gente usa o Flux, o Vuex, para implementar o Flux. Mas ela por si só porque você está usando Vuex, não quer dizer que você esteja aplicando os princípios do Flux. Então, eles se autodenominam State Managed Partner, ou seja, um padrão de gerenciamento de estados, mais uma biblioteca. E no Vuex a gente armazena os dados de forma centralizada, garantir que só os estados podem ser mudados de uma forma previsível. Então, a ideia, como eu falei, é realmente implementar o padrão Flux usando Vuex. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, né? Como é que é na aplicação. Então, eu tenho um componente Vue que precisa acessar um estado, precisa alterar um estado, ele vai ter uma operação de dispatch, e aí essa dispatch aciona uma action. A gente vai ver em detalhes como é que isso funciona. Uma action, normalmente, ela vai estar ali dentro, a action está dentro do Vuex, né, o componente Vue, está dentro do seu framework Vue, mas o action é parte do Vuex. Esse cara, ele pode acabar com essa ação tendo interação com o back-end e como é justamente onde acontecem as operações assíncronas, já que eu não posso ter operações síncronas no mutation, e como consequência dessa interação, pode ser que seja necessário realizar uma mudança. Então, quando isso acontece, a action ela faz um commit e vai acionar um mutation, e o mutation, por sua vez, ele é plugado ao DevTool, que é a ferramenta de debug do ecossistema Vue. Então aqui você tem a oportunidade de ver o que é está acontecendo e como ele é síncrono, você não corre o risco de variar de acordo com a sequência. O action é assíncrono. Então aqui ele é plugado, caso você queira debugar, e como resultado a mutation altera, ele faz uma operação de mutação no estado. E como consequência, como o estado é reativo, ao alterar o estado, ele automaticamente renderiza novamente o componente. E assim é o ciclo do nosso uso do Vuex. Então, essa é uma versão simplificada para entender mais o fluxograma. Agora a gente vai falar dos conceitos principais, o core concepts do Vuex. Vamos falar de state, vamos falar de mutation, vamos falar de actions e vamos falar de getters que não aparecem na figura. Vocês vão entender por quê. Então, começando a gente fala pelo state. Então, o Vue ele usa uma single state tree, ou seja, uma árvore única para todos os estados, todos os dados, e ela é justamente a single source of truth. Então, torna simples, porque sabe onde você vai encontrar aqueles dados específicos, já que só tem um local. Então, vamos ver aqui na implementação como é que fica. Aqui eu estou usando a Composition API. Então, para isso eu preciso fazer os imports. Suponho que isso aqui está dentro de um arquivo JS ou TypeScript. Você cria uma história dessa forma. Usa a função create store, abre chaves e aí você começa a definir as informações dos estados. Basta você definir uma função state e você, no return, informa quais são os objetos que vão estar expostos, né? Compartilhado a todos os componentes. Nesse caso, eu tenho uma variável chamada count. Depois eu crio a aplicação e apenas digo para a minha aplicação usar esse plugin, na verdade, esse que é store. Então, a partir daí, ele vai expor esse store para todos os componentes. No componente, por exemplo, aqui eu estou no Single File Component, que eu estou usando a Option IPS só para ficar mais curta. Eu quero acessar aqui ó, o count dentro do template, mas eu não posso acessar o count diretamente. Então, para isso, eu criei uma propriedade computada, que é o que normalmente a gente faz quando está usando o store, e aí sim ela retorna desse ponto. Veja aqui o sinal do cifrão, store, que é justamente a variável exposta pela aplicação Vue para todos os componentes. Aí sim eu acesso o state, que é o cara declarado ali, e o count. E aí, assim, dessa forma eu consigo me referir no template apenas a count. Mas é a propriedade computada que está referenciando lá para o meu store definido no meu arquivo do Vuex, através da função create store.
Eu tenho getters, e eles são bastante úteis quando eu preciso de um estado derivado de algum estado que eu tenho na store. Então, eles funcionam mais ou menos como propriedades computadas. E a ideia é que você pode até utilizar a propriedade computada, mas ela é dentro de um componente. Já que eu quero que essa propriedade computada seja usada em mais de um componente, aí eu coloco na store. Em vez de método, você tem um getter. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma lista de to-dos. Então, a to-do, o ID1 que foi completada, o ID2 que não foi. Então, pode ser que alguma parte da sua interface você queira só as completadas. Então, ao invés de você acessar o estado e percorrer e filtrar, você pode criar um getter, que é uma função. Ó. Ele recebe sempre o state como primeiro parâmetro, e aqui eu já faço state.to.filter, to-do.done, ou seja, esse método vai sempre me retornar um estado derivado dos states, que são todas as atividades já completadas. Se eu precisar, por exemplo, do número de to-dos, você pode criar um outro método, ele pode receber um getter, então aqui eu em vez de dizer state.todos, só para dar exemplo, eu tenho getters.don'tToDo, ou seja, ele já pegou as atividades completadas e calculou o tamanho. Então você pode usar getters dentro de getters. Se eu quisesse, por exemplo, pegar uma por ID, eu posso criar um get to-do by ID, onde ela recebe o estado, recebe o ID, né, que estou mostrando como faz para ter mais de um parâmetro, e ele está retornando aqui a to-do que tem um ID que eu informei. Então, para usar no meu componente, é a mesma ideia. Aqui eu criei uma computed property downs to-do count, e aí eu me refiro da mesma forma, this.cifram store.getters downs to-do count. Vocês podem ver que fica longo, e à medida que você tem mais de um getter para acessar, isso pode ficar muito chato. Então, uma maneira de fazer isso é através, de maneira mais rápida, é através dos map getters. Então, você pode botar aqui, ó, computed, map getters, que é justamente a função de expor conteúdo. E essa sintaxe aqui, dentre colchetes, está justamente dizendo que eu vou pegar, mapear quais os getters que eu tenho interesse. O Don'ts to do count e o Don't to do. Então, ao fazer isso, automaticamente você vai ter duas propriedades computadas com esses nomes. Dá para você alterar os nomes se você quiser, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, qualquer coisa você cheque na documentação. Mas a verdade é que aqui eu vou evitar de ficar fazendo this.ciframStore.get, alguma coisa, dá um import mapGetters e constrói dessa forma. Importante esses três pontinhos, que é para quebrar o mapa e expor os objetos. Então aqui de novo, nesse segundo exemplo, eu vou ter uma propriedade don'tToDoCount, que vai apontar para o método dentro do store, para o getter, e o don'tToDo também para o outro getter. Simples assim. Agora, uma parte bastante importante são as mutations, que são a única forma de alterar um conteúdo que tem na store. Eles funcionam similar a evento, eles têm um tipo e uma função, um handler, que é justamente uma função que realmente aplica a mudança. E, por aí, como eu quero evitar que os dados sejam alterados de forma indevida, ela não pode, essas funções, esse handler não pode ser invocados diretamente. Para isso você faz um commit. E lembrando, isso é muito importante, que mutations elas não podem ser assíncronas. Elas têm que ser síncronas. Então vamos ver aqui o nosso código. De novo, vamos para a história que eu tenho só um contador, bem simples, e aqui eu vou criar um mutation, que é um método que sempre recebe o state como primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro, na verdade, é um payload, aqui eu estou chamando de n, porque eu vou passar um valor simples. Então, se eu quiser, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou receber um parâmetro e ele vai alterar o meu contador em n. Então, lá no meu componente, já que eu não possa usar diretamente, eu tenho que fazer um commit. E eu digo store.commit, o tipo, que é o nome do método, que no caso aqui é o increment, e o parâmetro ali, que é o n. O state você não passa, ele é embutido. Então, aqui, o meu nome do meu método, que vai para lá, é o tipo, e o parâmetro ali. Então, é assim que eu vou incrementar esse cara em n.
Aí você pode saber, mas professor, se eu quiser passar mais de um parâmetro, aí a gente tem que fazer de uma outra forma, a gente vai ver aqui como. Então, de novo, eu tenho o meu contador e eu tenho agora, veja que eu mudei de N, eu mudei para payload, porque na verdade eu não posso passar vários parâmetros como dado. Na verdade, você passa um objeto aqui, que é o payload, e dentro desse objeto você pode ter várias propriedades. Então, aqui é uma maneira, você passa commit de novo a string e um objeto. Veja que eu botei amount, é por isso que está payload.amount, de novo o nome e o amount. Ou você pode passar ainda outro sintaxe, que é como um objeto inteiro. Então, nesse caso, a chave type está associada ao nome do método, ao nome da mutation, e os outros vão estar dentro do payload, né? No mesmo jeito aqui, amount. Então é assim que a gente faz com mutations que tenham vários valores a ser enviados. E por fim, são as actions, elas são similares à mutation, elas têm um type, têm um handler, elas não alteram o estado, mas elas servem para comitar a mudança. Então é comum que você chame uma action e a action commit a mudança da forma que a gente viu naquele fluxograma. E elas, diferentemente das mutations, elas podem ser síncronas. No código a gente vai ter algo assim. Tá aqui meu estado, tá aqui a mutação mais simples do que a que a gente mostrou antes, mas agora eu tenho uma action, eu estou dizendo que ela é assíncrona. Botei esse nome aqui, increment async, só por isso, mas esse método obviamente não é assíncrono que tem aqui, mas suponho que ele fosse. Depois de terminar minha operação assíncrona, eu faço um commit. Então, o primeiro parâmetro normalmente normalmente, né, sempre o context, e a partir do context você tem acesso a método commit. E aqui eu passo o tipo da mutação, né? Increment, que é o nome do método. No nosso componente, eu inicio uma action através do store.dispatch. E aqui eu tenho o mesmo formato que eu posso para utilizar no mutation. Eu passo o nome da action e o payload. No caso aqui eu estou passando a mount, mas não estou utilizando aqui no código, né? Então vai ser context increment, ele só vai somar 1. Se eu quisesse passar vários valores, eu passaria dentro desse objeto. Também tem aquele outro formato, de passar um objeto só como type e vários, que é o nome da action, e os parâmetros que você, porventura, poderia utilizar. Que no caso aqui eu não estou utilizando. E justamente como eu falei, o nome do commit, né, é o próprio nome do método. Então aqui, se você quisesse passar um payload para mutation, você passaria ali como segundo parâmetro do método commit. Então, essa é a ideia bem simples, um arquivo store, mas à medida que sua aplicação cresce, pode ser que você precise de stores para cada módulo. Então, essa é mais ou menos a estrutura. A gente não vai utilizar, por enquanto, a gente vai utilizar só o index, mas essa é a estrutura proposta pelo Vue quando você tem stores. Você precisa de stores por módulo, certo? Então, você tem lá o index, o action e o mutation separados, e você declara lá no index que precisa, e você pode utilizar também funções que estão declaradas em módulos dentro da pasta módulos. Só para ficar como uma referência para vocês. Como eu falei, por enquanto nossos projetos são simples, a gente não vai precisar de todos esses arquivos. E aí, voltando para o nosso ecossistema Vue, vamos ver o que a gente descobriu. A gente vai continuar usando o Vue DevTools, vai usar o Vite aqui, né, ao invés do Vue Client. O Vue Loader é utilizado dentro do Vite, e agora a gente tem uma ideia de como funciona o Vuex e mais tarde a gente vai colocar na prática. Então eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo do Vuex, o que é o padrão Flux e como é que eles podem nos ajudar. E mais à frente a gente vai ver como a gente utiliza isso na prática realmente no nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.